que o dia está clareando mais tarde e que está ficando escuro mais cedo. Por que é que isso está acontecendo? Isso acontece todos os anos, porque nós estamos na época do outono. Não é? Dia 20 de março começa o outono, que vai até 20 de junho. Então, vamos pensar um pouco o que o outono tem a ver com as crianças. O nosso assunto é criando crianças, não é isso? Então, o outono tem muito a ver com criança, porque ele mostra para a criança o ritmo que a natureza tem. E a natureza tem um ritmo, as estações acontecem, elas se mudam a cada 3 meses, e é bom que a gente observe isso. Então, agora, para que a criança passe a observar esse fenômeno na natureza, você, que é educador, vai ter que começar a perceber as mudanças da natureza. Você fala, ai meu Deus, além de ter que cuidar do meu filho, além de ter que sustentar meu filho, além de ter que passear com meu filho, ainda eu vou ter que ficar observando a natureza? Vai. Sabe por quê? Porque se você quer ser um bom educador, se você quer um bom resultado na sua educação, você terá que fazer algumas mudanças em você mesmo. E olha, se você é um educador que não está afim de se mudar, é melhor que você mude de profissão. Então, um professor que não está afim de mudar, acha que todo o comportamento dele é correto, não tem nada para mudar, então é melhor que saia do mundo da educação. Mas a má notícia para você que é pai, que é mãe, que é avô, é que não dá para você sair do seu papel de pai, do seu papel de mãe. Então é melhor que você esteja disposto a mudar algumas coisas, mudar alguns hábitos para poder educar melhor a nossa criança. Que felicidade, depois que a criança crescer, você fala, fiz tudo o que eu podia. Se o resultado foi muito bom, ótimo, parabéns. Se não deu muito certo, não tem importância, mas você pelo menos vai estar com a consciência tranquila que você se esforçou ao máximo para dar tudo para a sua criança. Então vamos começar pensando um pouco na observação da estação do outono. Bom, para a gente ficar mais integrado ao nosso meio ambiente. Hoje falamos da importância da natureza, muitos movimentos ecológicos felizmente existem no mundo e tal, que aliás não vem em uma hora, não é? Porque é claro que a Terra está gritando que tem alguma coisa errada, né, na natureza, a gente vê fenômenos que nunca aconteceram, chuvas que desapareceram, não é? Ou às vezes enchentes que nunca aconteceram. É muito comum a gente ouvir hoje no noticiário, é a maior enchente dos últimos anos. É a maior seca dos últimos anos. Uma ventania a 150 quilômetros que nunca aconteceu naquele lugar. Então, nós estamos mesmo com fenômenos na natureza preocupantes. Então, vamos ver como é que a nossa criança pode crescer mais integrada com a natureza. A luta do homem com a natureza é uma luta muito antiga. Porque no começo, na pré-história, o coitado do homem, né, o homem pré-histórico, sofria muito sob os efeitos da natureza. Então ele tinha que se proteger de uma opção de coisa. Aí o homem foi ficando cada vez mais esperto, e ele achou que ao invés da natureza dominá-lo, ele é que deveria então dominar a natureza. E esse foi um pensamento que dominou muitos anos a nossa história. Mas hoje nós estamos percebendo que essa história da gente dominar a natureza não dá muito certo. Inclusive também porque a natureza ela é muito mais forte do que o homem. Então, vamos ver como é que nós conseguimos uma convivência pacífica, não é? E aí me vem a figura de Francisco de Assis, que figura maravilhosa, de um ser humano que tratava a natureza como irmão. Então, ele dizia o irmão sol, a irmã lua, a irmã árvore, a irmã estrela. Então, ele percebia que nós fazíamos todos parte de um mesmo sistema e que era muito importante, então, a gente ter uma boa relação com os nossos irmãos. Então, vamos fazer a nossa criança ficar mais ligada na natureza. Então, podemos começar observando isso, que o dia é mais curto no outono e a noite mais longa, que é exatamente o contrário do que acontece no verão. Se a primavera é a estação das flores, não é? A gente fala, o verão é a estação do calor, do sol, e muitas crianças vinculam o verão com a época de férias, certo? O que será o outono? O outono é a estação das frutas. As frutas, nós temos
Felizmente, moramos num país, né, com o Brasil inteiro, nós temos frutas o ano inteiro, mas no mês de outono elas são mais intensas. Então a gente tem que observar mais as frutas. E fruta nós sabemos que é um alimento maravilhoso, não tem contraindicação. Uma das melhores coisas que você pode dar para uma criança comer é fruta. Então, antes de você evitar, né, para evitar de dar remédio, porque a criança ficou com pouca vitamina, porque a criança está com problema de sais minerais e tal, isso a gente encontra muito nas frutas. Então, olha que quanta coisa boa. Estamos no outono, é o mês das frutas, você vai fazer a criança observar isso. As frutas. A gente comenta assim, ai, eu comi um mousse de chocolate, ai, eu comi uma lasanha, não sei o quê. Aí quando você come a fruta, você vê assim, ai, eu comi uma maçã incrível, eu comi uma goiaba. Então, se você faz desse jeito, por favor, não é para você mentir. Então, eu estou pedindo para você observar mais o sabor das coisas. E aí, quando você for comer a fruta, você coma a fruta dando um exemplo de que é uma coisa muito saborosa. E não só saborosa, como também saudável. Então, frutas desta época, pelo menos aqui na nossa zona sul, né, do Brasil, assim, nós estamos no sudeste brasileiro. Então, o que nós temos muito nesta época? Nós temos goiaba. Então, podemos comer goiaba, fazer suco de goiaba, podemos fazer doce de goiaba, não é? Caqui, nossa, tem caqui que é tão doce, que é até um exagero de tão doce que é, não é? O abacate também é desta época, nessa época do outono, não é? Coco, a banana. Eu sei que nós comemos banana o ano todo, porque a gente vem de diferentes regiões do Brasil, então a gente come muita banana, mas o período da banana, aparecer a fruta banana, é nesse período de outono. Então, é bom observar isso. Então, como é que você vai observar isso com as crianças? Você pode observar no supermercado, mas você pode levar a criança à feira. Uma feira faz bem, não é? Para a criança ver aquela quantidade de frutas. Gente, nós temos uma riqueza de frutas nesse nosso país, que é a coisa mais linda do mundo. Quem já viveu fora do Brasil, já passeou, sabe que nós temos aqui uma situação privilegiada. Então, vai à feira, pega um dia, vai à feira para ver. Porque a criança às vezes pensa que a goiaba ou uma fruta, maçã, o figo, ele já nasce na caixinha. Mas não é erro da criança, é porque ela sempre viu o figo na caixinha, ela acha que o figo já nasce na caixinha. Então é bom que a gente vá ver que é diferente. Então, você levá-la numa feira já é um passo. Melhor ainda será se você levá-la num sítio, uma plantação. Imagina uma plantação de goiabas, uma plantação de bananas, para ela conhecer as frutas e colher no pé. Então, é uma sugestão para você. Também se fala, não é tanto, não posso ir ao sítio, então vai ao CEAGESP, aqui na cidade de São Paulo. Nós temos o CEAGESP, que é o terceiro maior atacadista de frutas, desculpe, não só de frutas, o terceiro maior atacadista do mundo. Olha o tamanho que nós temos aqui na cidade de São Paulo. E leve, então, a sua criança. Lá eles têm frutas, tem quarta à tarde e à noite, e sábado de manhã e domingo de manhã. Então, um passeio que você vai fazer com as crianças, fala, onde é que eu vou, o que eu vou fazer com as crianças, onde é que eu vou passear? Então, corta a opção shopping center. Eu já andei falando aqui um pouco mal do shopping, continuo falando, que às vezes a pessoa faz sempre, o ritmo da criança é ir ao shopping. Vou dizer que não é a melhor opção de lazer. Então, hoje vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos lá no CEAGESP. Tá? No domingo de manhã, nós vamos lá no CEAGESP, aproveita e depois anda de bicicleta no Parque Vila Lobos, que é ali pertinho, então faz um super passeio matinal. Então, pode ir nas feiras, pode ir no CEAGESP, ou pode ir, aí o mais recomendável mesmo, é que você vá aonde a fruta está. Então, vai em sítio, em alguma fazenda, em alguma chácara, onde você pode encontrar esses frutos. Né? E essas frutas também, elas podem virar suco. Então, não é só comer in natura, que é muito bom, mas também pode fazer suco. A criança gosta, tem criança que prefere suco, aí depende muito do gosto da criança. Mas, de qualquer forma, é uma maneira de a gente valorizar. Aproveite, destaque para a criança que é uma época de frutas, né? E também é uma época que a criança pode consumir mais fruta, que é extremamente saudável. Então, vamos aproveitar esse ritmo da natureza. Nós já insistimos aqui quando falamos sobre hábitos saudáveis, da importância do ritmo na vida da criança.
a nossa cidade está um pouco fora de ritmo. Até tem lugares que funcionam 24 horas por dia, isso é totalmente não recomendável para crianças, nem para adultos, né? Que adultos também precisam ter o seu tempo de folga, mesmo que sejam algumas poucas horas. Mas não estamos resolvendo aqui o problema de adulto, nós estamos resolvendo o problema das crianças. E as crianças precisam ter bastante noção de ritmo. E esse ritmo também pode ser percebido nas estações do ano. Então, estamos no outono, vamos então curtir esse outono percebendo as variações. Então, frutas temos bastante, mas também não é só de fruta, nós temos a caída das folhas das árvores. Claro que não é como no hemisfério norte, que praticamente todas as árvores perdem as suas folhas, né? E por isso que depois, mais para frente no inverno, a pessoa vai festejar o Natal com o pinheiro, porque o pinheiro é o único que não perde as folhas. Mas aqui no Brasil, algumas árvores perdem as folhas. Então é bom observar isso, né? Que estão caindo, então fica aquela cor bonita, né? A flor vai ficando amarelada, assim, meio amarronzada. E há lugares que você anda em que tem um verdadeiro tapete de folhas. Agora que nós estamos no finalzinho de verão, e tem ainda alguns pés de manacá por aí, você vai andando assim, você vê muitas pétalas de manacá no chão, então fica um tapete assim, branquinho e violeta e tal, uma coisa muito bonita. E mais para frente nós vamos ter então esse tapete de folhas, as folhas secas que caem. Se você tiver oportunidade, vir isso na rua, vai lá com a criança para observar como fica a folha seca, ela observar a diferença da folha seca, da folha que está na árvore. Então isso tudo é um aprendizado, que as folhas que caíram no chão, elas morreram. É uma maneira um pouco da gente falar de morte com criança. Isso vai ser um assunto de um outro programa, mas estou dizendo para entender o ciclo da vida. Porque tem muita criança hoje que não entende a morte como o ciclo da vida. E depois fica muito chocada. Claro, ninguém quer morrer, nós sabemos disso, sabemos que a morte é inevitável, mas a gente, de certa forma, não quer morrer. Mas tudo bem, mas é bom saber que faz parte da nossa vida. E às vezes você percebendo isso no ritmo das folhas que caem, não é? Que morrem, mas nascerão outras folhas, dá um pouco, vamos dizer, até uma visão poética da criança o que é essa morte. Então é alguma coisa. Tem muita criança hoje que acha que morte é só morte de joguinhos virtuais, né? Morreu, quantas vidas você tem? Então é um conceito um pouco estranho, não é, do que seja morte. Então é uma maneira também de você falar, olha, essa aqui morreu, secou, morreu, mas virão outras, porque o ritmo da natureza é assim, o ciclo da vida. Né? Nasce, cresce, desenvolve e morre. E daí vem outras e assim vai durante muitos e muitos milênios e milhões de anos, esperamos, no nosso planeta Terra. Então, o outono tem como característica ser uma região, uma estação do ano mais fria, então a gente vai observar que tem hora que você já vai começar a colocar casaquinho, não é tão frio quanto o inverno, e as chuvas diminuem, tem aquela música do Jobim que fala assim, são as águas de março fechando o verão, acabou o verão, e aí nós vamos ter menos chuva nesse período. Agora, cá entre nós queremos que esse período se prolongue um pouco mais, que com essa falta de água que nós estamos sofrendo aqui na região sudeste do Brasil, então nós queremos que prossiga um pouco mais essa região, essa fase de chuvas. Mas o natural é que no outono elas diminuam as chuvas, não é? E depois no inverno praticamente elas se tornam raras. Bem? Bom, vamos ver o que mais nós podemos falar do outono. Alguns dizem que o outono é a estação mais linda do ano. Eu, de verdade, prefiro a primavera, mas que tem um lado assim, que a gente precisa vestir já umas roupas mais quentinhas, que ele é mais acolhedor e tal, que ele é mais introspectivo. Então, aí é de gosto. Não é? Mas é bom, então, a gente perceber que existem, além dos frutos, as flores. Já destaquei algumas flores, então hoje é muito visível ainda aqui na cidade de São Paulo, o final de os manacás. Não é? Agora quem está reinando, não sei se você já reparou, olhe, observe e destaque para a criança. As paineiras. As paineiras são árvores lindas, não é? Grandes, elas são assim frondosas. Então, observe. Você pode até fazer uma brincadeira com a criança, assim, com seu filho, com uma criança que você tem sob sua responsabilidade. Vamos descobrir as árvores que estão dando flor. E você vai descobrir, então, inúmeras paineiras na cidade de São Paulo dando flor, nesta época do ano. Não só
as paineiras, mas você vai perceber também as quaresmeiras. E por que quaresmeiras? Aí entramos no nosso próximo assunto, que é a época da quaresma. Aí nós não estamos falando mais do ritmo da natureza. Aí nós estamos falando do nosso ritmo de uma sociedade dita cristã, em que a quaresma é o período que começa, são 40 dias, por isso quaresma, e nesses 40 dias nós temos, a partir do carnaval até o domingo de Ramos, 40 dias. E o que caracteriza a quaresma? Que corresponde aos 40 dias que, segundo a tradição religiosa, diz que o Cristo ficou no deserto, em jejum, né, sem beber, sem comer, lá em grandes reflexões. E o Cristo, então, deu início dentro da civilização cristã. A quaresma é um período muito importante. E o que caracteriza a quaresma, na visão cristã? É um momento de solidariedade e de partilha. Então é um momento que a gente tem que estar ligado mais nos outros, não é? E partilhar aquilo que nós temos. Agora, como é que nós vamos fazer isso com as nossas crianças? Que a gente fala, nós queremos uma sociedade mais solidária. Todo mundo quer sociedade mais solidária. Mas como é que nós vamos trabalhar a solidariedade nas nossas crianças? E aí vem a questão que nos dá muita responsabilidade. Solidariedade se aprende em casa. E agora, né? Podia aprender na escola. Não, solidariedade pode também ser desenvolvida na escola, mas ela é aprendida em casa. Então, quando a gente começa com... Se você tem 2 filhos, provavelmente, já é um maiorzinho, se você pede para ele assim, olha, faz isso para o seu irmão, ajude seu irmão. Isso é muito bom, não é? Os mais velhos, eles têm, quando você tem 2 filhos, você, ou às vezes 3 mais, eu, por exemplo, eu tenho muitos irmãos. Então eu me lembro, quando eu era pequena, que a minha mãe me dava a responsabilidade de dar comida para minha irmãzinha que estava no berço. A minha irmã, que era uns 6, 8 anos mais nova do que eu. E eu ia com a maior responsabilidade dar a sopinha, dar a comidinha lá para ela, e depois uma bananinha amassada que eu dava para ela e tudo. E isso era uma responsabilidade muito importante, e eu estava fazendo o quê? Desenvolvendo um pouco a minha solidariedade. Se eu não der comida para ela, ela vai passar fome, não é? Então eu estou descobrindo, eu sei da necessidade dela e vou ajudar. Então minha mãe me dava essa responsabilidade. Hoje nós temos muitos casos de crianças que são filhos únicos. E então, vamos dizer, numa família onde tem mais de um filho, já é mais possível você trabalhar a solidariedade. Não quer dizer que um filho único não possa, mas o filho único tem que ajudar também crianças menores. Não é? Então, a criança um pouco maior ajudar as crianças menores, né, atender às suas necessidades, é um ótimo exercício de solidariedade. Porque se você não trabalhar a solidariedade com as crianças, elas vão ficar crianças indiferentes. Já viu essa expressão do tipo, tô nem aí, eles que se danem, não é? Cada um para si, cada um no seu quadrado. Esse pensamento extremamente egoísta e fechado não vai resolver a nossa sociedade. Então, nós temos que trabalhar solidariedade, começa dentro de casa, depois a gente tem que ser solidário com as outras pessoas no mundo. Mas na família, vamos dizer que é uma obrigação um ajudar o outro. Um irmão ajudar outro irmão não é mais do que obrigação. Cuidar, não é? Defender o irmão se o irmão está sendo maltratado por outro. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que cultivar, não é? Cada um se vira, cada um para si, Deus para todos. Não, Deus é sempre para todos, mas a gente tem que também fazer a nossa parte de solidariedade, ajudando uns aos outros, não é? Existem alguns vídeos na internet mostrando algumas experiências com crianças pequenas, não sei se você já teve a oportunidade de ver, vale a pena procurar, em que tem assim, crianças que ainda nem falam, mas se já andam e tal, e elas recebem pratinhos, então o pratinho vem com tampa, então tem lá uma cena de 4 crianças, sendo que todos vão receber uma comidinha que vem com uma tampa. Então, 3 delas, quando levantam a tampinha, tem comida. E tem uma que não tem nada no prato. Então, é curioso, as crianças ainda não falam. Elas olham, eu tenho comida, o segundo tem comida, o terceiro tem comida, o quarto não tem comida. Sabe o que acontece? Eles dividem.
Claro que tem uma criança jamais assim, né? Atirada, que já pega um pedacinho do prato e já passa para o prato do outro. Então, gente, eu estou falando isso com crianças pequenas. Quer dizer, essa empatia, você perceber a dificuldade do outro e querer suprir, já acontece com bebês. Acontece que às vezes essa criança tem uma educação, nem a educação, desculpe, um processo de deseducação, que ela passa a olhar só para o próprio umbigo. Então, estamos falando solidariedade, quer dizer, a empatia é algo que o ser humano tem dentro dele. Se for bem estimulado, isso será desenvolvido e ótimo. Se não for estimulado, vai deixar de existir e a criança será uma criança indiferente ao que acontece no mundo. E aí, então, a coisa é muito grave. Eu queria lembrar você, eu não sei se você chegou a brincar de uma brincadeira, eu brinquei muito na minha infância, mas as crianças de hoje, eu perguntei até já para umas pessoas, umas mocinhas e tal, e elas não conheciam essa brincadeira. Vê se a Gláucia conhece essa brincadeira. Essa brincadeira se chama Ajuda, Ajuda. Já brincou dessa brincadeira? Ajuda, Ajuda? Ajuda, Ajuda é uma brincadeira que é um pega-pega. Só que quando você é pego, você não sai da brincadeira ou passa a ser o próximo. Quando você é pego, você congela. Brincou disso, Gláucia? Então, você tem tem uma pessoa que pega os outros, a gente corre e tal, e ele vai pegando a gente. Quando pega você, como você chama? A estátua. Então, no meu tempo, a gente chamava de ajuda, ajuda, mas não tem importância, é a mesma ideia. Então, você congela. Né? Se você foi pego, você congela. E você só vai sair daquela posição de congelada se alguém chegar e tocar em você, né? Das pessoas que correm. Então, às vezes, você fica assim parado e você fica falando, ajuda, ajuda. E a pessoa chega e ajuda. Olha, isso é um exercício de solidariedade com crianças pequenas. E, curiosamente, hoje nós temos poucas crianças que conhecem esse tipo de brincadeira. Então, na própria brincadeira já tem o trabalho de solidariedade. Então, se você quiser ensinar a sua criança a brincar disso, se você brincou disso, você vai ver que, se tiver um grupo de crianças, você ensinar, eles vão gostar da brincadeira. Se forem pequenininhos, porque maiorzinho já vai achar que isso é coisa de criança, isso não quer saber. Mas eu só estou querendo mostrar que, quando eu disse solidariedade, a gente aprende em casa, tem que ser nos menores gestos, quando você sente a dificuldade do outro. A pessoa mais velha, se você mora com uma pessoa mais idosa na sua casa, seu pai, sua mãe tem dificuldade de andar, então toda vez que a criança se dispõe a ajudar, você elogia. E toda vez que a criança não estiver nem aí, você fala, olha, traz a cadeira para a vovó. Então ela vai começar a desenvolver dentro dela a solidariedade. Mais para frente, quando passarmos a Quaresma, nós vamos chegar no período da Páscoa. E é muito comum na Páscoa as crianças de classe média alta, ganharem vários ovos de Páscoa. Ganha do pai, da mãe, ganha do coelhinho, ganha da avó, ganha da madrinha. Então é um outro momento da gente trabalhar a solidariedade. Então, você diz para a criança, vamos pegar um desses ovos e vamos dar para quem precisa? Olha que beleza. Mas tem que mexer com você também, né? Porque você fala, não, mas se ela não comeu chocolate, como eu. Mas nós não estamos no processo de educação, e educação é educação da criança e autoeducação. Pensa, tem muita gente que não tem mesmo, não é? Então, se Quaresma é um momento de partilha e solidariedade, vamos utilizar isso. Então, faça um esforço, respire fundo e fala, não, estou em processo de educação e eu quero mais é que meu filho, que essa criança, seja uma criança solidária. Então, dos ovinhos todos que ela ganhar, vamos pegar um ou dois e vamos dar para quem precisa. E, se possível, leve a criança para entregar. E ela vai ver a alegria da outra criança de receber aquele ovo de Páscoa. Então, minha gente, estamos em época de Quaresma e época de outono. Falei de quaresmeiras, observe as quaresmeiras, tem quaresmeira roxa, quaresmeira rosinha, tem quaresmeira, tem vários tons assim, desde o roxo mais forte até o rosinha mais claro. Observe as quaresmeiras, comente com as crianças que elas se chamam quaresmeiras porque nós estamos na Quaresma. E aí a criança vai dizer, mas o que é Quaresma? Você fala, Quaresma são os 40 dias que estão entre o Carnaval e o dia Domingo de Ramos. E este período, se você é cristã, se você acredita na história do Cristo, você vai dizer, foram 40 dias que o Cristo ficou no deserto. E este período é um período especial na nossa vida, porque a gente tem que fazer algumas coisas boas.
certo? Para mostrar que a gente está mais próximo dessas pessoas que nós acreditamos. Então, por conta disso, nós vamos, então, trabalhar um pouco mais a vontade de ajudar o outro, de partilhar, etc. Nessa história de irmãos, às vezes o irmão... Tem irmão que fala... Eu sei que as crianças têm roupinhas e normalmente tamanhos diferentes. Mas quando uma criança quiser usar a blusinha da outra, estimule. Não diga assim, cada um com a sua blusa. Claro, cada um tem a sua blusa. Mas se o irmão pede, deixa eu usar a sua blusa, deixa eu usar a sua camiseta, estimule isso. Então você está atendendo à necessidade do outro. Gente, quando o mundo todo, as pessoas estiverem mais atentas às necessidades do outro, com certeza este mundo estará melhor. Então, observação da natureza, nesse mês de outono não, nessa estação de outono, que são 3 meses. Então, o que acontece no dia, no ar, na luminosidade, na queda das folhas das árvores, nas árvores que dão flores, nos inúmeros frutos que nós temos nesta época. Então, foque, aproveite para mostrar para a criança e fala, isso vai acontecer, e daqui o ano que vem teremos de novo o outono de março a junho. E aí a criança vai percebendo que existe um ritmo na natureza. E quanto mais nós tivermos ritmo, vai ser melhor, porque você sabe que o nosso coração aqui bate no ritmo, certo? Nós respiramos num ritmo, e esse ritmo é que garante a nossa vida durante muitos e muitos anos. É isso aí? Então vamos encerrar o nosso programa de hoje. Dúvidas, comentários, entre no nosso blog, fale com a gente, né? Pode até telefonar aqui na Pax, que nós estamos à disposição, querendo ajudar você a refletir um pouco mais como nós podemos ajudar a educar as nossas crianças nesse século XXI, que promete muito. E se Deus quiser, nós vamos fazer um bom trabalho, tá bom? Até quinta que vem, nesse mesmo horário, às 13 horas. TV Pax, transformando vidas. Pax TV, transforming lives.